Vamos lá continuar então a nossa reflexão sobre a vida, né, de Cristo, a sua obra e natureza. E nós estamos então tratando sobre a natureza de Cristo. Nós falamos, agora sim, aleluia, nós falamos sobre a natureza humana de Jesus, né? Jesus como 100% homem. Então Jesus como um homem, ele teve todas as suas limitações. Jesus não era onipotente, Jesus não era onipresente, Jesus não era onisciente. Esses são atributos de Deus, irmãos, tá certo? Onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, Deus está em todos os lugares, tem todo o poder e tem todo o conhecimento. Jesus, na condição humana, ele não tinha esses atributos. Na verdade, não é nem que não tinha, é que ele se esvaziou desses atributos. É como se ele tivesse os atributos pego e colocado em uma gaveta e disse, deixa lá, qualquer hora dessa eu pego de volta, tá certo? Filipenses capítulo de número 2, versículos de número 5 em diante, né? 5 até o 11, é um texto assim completo que eu gosto de lê-lo, esses versículos todos aí, porque traz uma ideia bem interessante da humilhação e da exaltação de Jesus, né? Então o texto do começo ao fim, aí do 5 ao 11, traz aí essa informação onde fala da humilhação e depois da exaltação de Cristo. Então o verso de número 5 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, né? Foi achado em forma de homem. Olha que coisa interessante. Ele se humilhou até morrer, e morrer como morte de cruz. Qual que é? Capítulo 2, versos 5 ao 11. Nossa, eu estou no verso Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 ao 11. Então ele se humilhou, né, achado na forma de homem, se humilhou, foi morto com morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual, né, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, aliás, toda língua confessará que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Não sei se eu pulei alguma coisa, troquei, mas basicamente o texto vai dizer então sobre trazer essas informações aí. Então Jesus, ele se esvaziou. Essa palavra esvaziou-se, né? Esvaziou-se de si mesmo, o original é kenosis. Kenosis tem um sentido de aniquilamento, aniquilou-se, né? Ou seja, ele se esvazia mesmo, ele deixa de usar, deixa esses atributos sem carregar em si como natureza humana. Então, como natureza humana, ele não trouxe consigo esses atributos, ele se esvaziou. Quando disse gaveta, na verdade foi nem gaveta, foi eternidade e céu, né? Então, quando ele desce aqui na terra, começa a sua humilhação. Imagine Deus, irmãos, Deus se fazer um ser humano e vir no corpo e na mente de um recém-nascido, de um bebê. Imagina Deus dependendo de um casal, muito simples por sinal, né, dependendo para sobreviver. Então essa é a realidade. Então imagina Deus dependendo de um casal, de uma periferia, gente simples, dependendo para que desse comida, para que trocasse fralda, para que ensinasse a falar, olha, ensinasse a andar, dar seus primeiros passos, ensinasse a lei de Deus. Quer dizer, um casal teve que ensinar Deus a lei dele mesmo. Por que isso? Porque Deus se esvaziou como homem, né? Ele se aniquilou de seus atributos divinos. Então ele deixou de ter esses atributos, se fez como homem, e aí teve que passar todas as fases de um ser humano, criança, adolescência. Não se usava, esse tema adolescência é bem atual, né? Talvez de uns 50, 60 anos para cá, a Bíblia não fala desse negócio de adolescência, isso até a psicologia, isso é muito recente. Mas assim, criança, jovem e adulto, né? Passou as etapas todas, ele teve que aprender, inclusive, como eu disse, a lei de Deus, foi-lhe ensinado como judeu. Então, como homem, ele passou por todas as fases, teve todas as dificuldades, limitações, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Jesus, ele sentiu solidão. Jesus, ele
se entristeceu. Jesus, ele teve suas limitações, ele não pôde fazer algumas coisas em certo momento. Ele dependeu de Deus para tudo. Tudo que Jesus faz, tudo que ele realiza, todos os milagres, ele não faz como Deus, ele faz como um homem cheio do Espírito Santo. Isso nós lemos na aula passada. Lembra da unção? Então, após ele ser ungido pelo Espírito Santo, ele começou a curar cegos, a levantar paralítico, a curar as pessoas, a abençoar as pessoas, pregar o Evangelho, inclusive, pregar as boas novas. Ele só começa após o seu batismo nas águas, que a partir dali que o Espírito Santo vem sobre a vida dele e o reveste, o capacita aí como aquele que foi ungido de Deus. Então Jesus, ele só fez o que fez por causa da unção do Espírito Santo. É por isso que ele disse que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez, e as faríamos em escala maior ainda. Imagina um negócio desse, Mas isso ele prometeu. Por que ele prometeu isso? Porque isso é possível. E por que isso é possível? Porque Jesus, como homem, fez o que fez por causa da capacitação do Espírito Santo que habitava na sua vida. Então o Espírito Santo gera Jesus, o corpo de Jesus é o Espírito Santo que gera, unge Jesus, capacita Jesus com os dons e ressuscita Jesus dentre os mortos. É o Espírito Santo que faz isso. Eu não sei se esse ressuscita eu passei para vocês, eu acho que não. Lá em Romanos, não, né? Não? Romanos, vamos ler o texto então? De Romanos. Livro de Paulo aos crentes lá em Roma. Ele disse o seguinte, aqui no capítulo de número Romanos, capítulo de número alguma coisa, eu vou achar daqui um pouquinho. Deixa eu ver, eu acho que é 8. Deixa eu ver se é 8. Não, não é 8 não. É capítulo de número 5. Deixa eu ver. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Tal, vos habita. Não é, irmãos, capítulo 5 não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, em Romanos, Paulo traz essa informação que o Espírito, que o ressuscita. Rapaz, fugiu da mente. Deixa eu ver aqui, capítulo 8, verso 11. Romanos 8 e 11. Fica confiando na memória, De vez em quando ela trai a gente. A memória falha mesmo, Mas ainda bem que o Espírito lembra. Capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo é quem ressuscita Jesus. O Espírito Santo gera Jesus, capacita Jesus e ressuscita Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Então tudo que ele fez como um ser humano, quando ele sabia, por exemplo, o pensamento dos homens, em algumas ocasiões a Bíblia vai dizer isso, é porque o Espírito lhe revelava isso. Não era como Deus. Quando lhe foi perguntado assim, qual será o dia da tua vida? O que ele responde? Nem os anjos sabem e nem o filho, unicamente meu Pai. Então, de fato, ele na condição humana, ele não tinha a onisciência, ele não sabia de fato, porque isso não lhe foi concedido naquele momento pelo Pai. E aí eu acho interessante, porque lá no capítulo 17 de João, verso 5, Jesus ele faz uma oração pedindo para que o Pai pudesse restaurar aquela glória nele, que tinha com ele antes do mundo, antes que o mundo existisse, Capítulo 17 de João, verso número 5, vamos conferir aí, amados. Como os irmãos já viram que a memória já não está assim tão eficiente, vai que eu estou errando nesse também, Mas é lógico que é de propósito, que esse eu tenho a convicção que é. Olha só, e agora? Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então olha Jesus falando inclusive da sua divindade aqui. Antes que o mundo existisse, ele já era, Jesus, eu nem digo existia, ele já era, porque Deus não existe, nós já falamos sobre isso bem lá atrás. Então não estava, por isso que eu estou olhando assim, não se espante não.
Eu não sou ateu, nem sou desviado, nem estou aqui para desviar ninguém. Quando a gente diz que Deus não existia, é nesse sentido que tudo que existe tem um começo e um fim, lembram? Né? É meio esquisito quando a gente ouve assim, né? Deus não existe? Como assim? Mas nesse sentido, Deus está para além da existência, né? Deus é a fonte de tudo que existe. Ele nunca houve um período que ele não existia, que ele não era, melhor dizendo. Então ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nunca houve nenhum tempo que Deus não fosse uma realidade. Eu nem uso essa palavra assim, Deus existia, né? Mas Deus era uma realidade, porque isso é o que a Bíblia diz, inclusive, Deus, ele é invisível, mas ele é real. Então Deus é real. Quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a palavra verdade aqui não é em contraposição com a mentira. A verdade aqui é realidade. Então conhecereis a realidade, aquilo que é real, né? O que é de fato verdadeiro, é a matriz de onde saem todas as coisas. E aí o que a gente vai estudar hoje é o que eu pretendo falar com vocês, o outro aspecto da natureza de Jesus, que é como Deus. Então aqui a gente já vê nessa declaração Jesus dizendo, antes que o mundo existisse, eu tinha a glória junto com o Pai e consequentemente com o Espírito Santo. Mas ainda nós estamos abordando a questão da humanidade. Então Jesus, como ser humano, sentiu fome, sede, cansaço, solidão. Ele sentiu na pele tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, e padeceu em tudo aquilo que o ser humano pode padecer. Só teve uma coisa que ele não experimentou na condição humana, né? A única coisa, e é o que faz toda a diferença. E é de fato isso que o torna Deus, né? Ou aliás, não é que o torna Deus, é isso que vai fazer com que a Trindade, Deus, o plano de salvação, seja cumprido, porque foi um ser humano que nunca conheceu o pecado, um ser humano puro, um ser humano sem mácula, um ser humano que não se achou na sua boca nenhum engano, um ser humano que Satanás não poderia falar assim, ó, tem pecado. Jesus, entre os religiosos, ele diz assim, quem de vocês me convence de pecado? Olha, irmão, com a raça ruim daqueles religiosos fariseus, né, que achava pecado em todo mundo, olhar para Jesus, eles não tinham, tiveram que inventar. Só não achavam neles, né? Eles só não achavam neles. Sim, porque é hipócrita, né? Então o que acontece? Jesus, ele foi acusado de uma forma caluniosa. Não tiveram que inventar, comprar lá, né? Nada de novo, né, irmão? Subornar alguém para falar mentira, né? Acusar o outro. Então eles tiveram que fazer isso, porque não tinha nada que acusar. Os próprios homens que poderiam julgar, Pilatos, Herodes, falavam, eu não acho culpa nenhuma nesse homem. Que culpa? Qual é a culpa dele? Qual é o crime dele? Não tinha. Então tiveram que inventar alguma coisa lá, coisa que ele nunca falou. Aliás, pegaram o que ele falou e distorceram. Nenhuma novidade também, né, irmão? Nesse negócio, né? De distorcer a palavra das pessoas, né? Ô, irmão, se tivesse Facebook naquela época, ela não ia ser diferente de hoje, não. Então a gente percebe aqui que Jesus, ele como homem, ele padece tudo. Hebreus capítulo de número 4, versículos de número 14, 15 e 16. Eu acho muito interessante esse texto. Falando ainda da humanidade de Jesus e seu ofício sacerdotal. Ou seja, Jesus, como homem, ele exerceu o sacerdócio. Jesus, ele teve, na verdade, três ofícios oficiais. Três ofícios. Um deles foi sacerdote, tá certo? O texto de Hebreus aqui 4 e mais outros textos no livro de Hebreus vai falar de Jesus como o sacerdote, como sumo sacerdote, melhor dizendo, né? Quer dizer, o sacerdote último, é o principal sacerdote. Capítulo 4 de Hebreus, versos 14, 15 e 16 vai dizer assim: nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não é isso? Olha que coisa interessante, irmãos. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, mas sem pecado. É por isso que a gente pode se aproximar dele, olha só, com confiança, e a gente acha graça e misericórdia, porque é uma pessoa, um sumo sacerdote, que ele conheceu os dramas, as angústias, as limitações humanas, as tristezas humanas. Então Jesus, ele sabe muito bem o que é tristeza na pele,
Como Deus, ele não teria como saber isso, irmãos. O que é fome? Como que Deus ia saber o que é fome? Né? Por experiência própria. Como Deus ia saber o que era sono? Ele é o guarda de Israel, não tosqueneja, não dorme, né? Diz o texto bíblico. Como que Deus ia saber o que é fadiga, cansaço? Como que ele ia saber isso? Se a Bíblia diz que ele não se cansa, não se fadiga. Como que ele ia experimentar todas essas limitações que Jesus experimentou? Como que ele ia experimentar o afastamento dele mesmo? Ou seja, o abandono de um dos elementos, se é que eu posso colocar assim, né? Da Trindade. Como, irmão? Não tinha como. Eles eram perfeitos, harmônicos. Agora, um se separou deles. Olha só. Um se despiu da sua glória. Um se esvaziou da sua glória. Deixou toda aquela perfeição, aquele ambiente perfeito. E andou com os homens, com os pecadores. Já pensou uma humilhação dessa que Deus passa, irmão? Né? Andar com as pessoas assim, entrar num corpo finito, um corpo humano, um corpo que conheceu o cansaço, que conheceu o sono, fome. Olha que coisa interessante. E aí a Bíblia diz que agora Jesus, esse Deus, pode interceder por nós lá na glória, com toda a propriedade. Porque quando Jesus intercede por nós, ele pode falar ao Pai, dizendo assim: Pai, eles são pecadores, eles têm suas limitações, mas eu bem sei o que é isso. Não é que Jesus estava justificando, só que agora nós temos um advogado junto ao Pai, que ele pode não só falar em nosso favor, mas ele pode expressar as angústias humanas, ele pode compartilhar isso, ele se compadeceu de todos nós, irmãos. Jesus assumiu o nosso lugar. Olha que amor, olha só que empatia de Jesus. Olha só, amados, que Jesus é mais ou menos assim. Alguns dizem, irmãos, eu quero que vocês tomem muito cuidado nisso que eu vou falar, principalmente para repassar, tá? Então calma, é só um pensamento. A Bíblia não está escrito diretamente, mas é só um pensamento de alguns estudiosos sérios, inclusive, gente reconhecida como estudiosos, né, de homem de Deus e tal. Um deles é o Augusto Nicodemos Lopes, né, um pastor aí, conhece, me ouviu falar? Augusto Nicodemos Lopes, né, uma pessoa bem séria, porque quando eu nem tinha ouvido ele, era um pensamento que eu tinha aí de outra fonte. Eu falei, rapaz, eu passar um negócio desse, né, que quase ninguém fala, sou um tom assim, esse irmão está falando besteira, né, porque a gente não ouve a maioria das pessoas falar isso. Aí quando eu ouvi dele, eu falei, opa, então, se tem um desviado, tem outro desviado para confirmar, né? Estou brincando, viu, irmão? Mas pelo menos uma pessoa séria, a gente fica com mais um pouquinho de confiança, né? Fala, nossa, então tem sentido de fato isso, né? Que é assim, Jesus, ele hoje, qual é a condição dele no céu? Ele levou essa humanidade com ele. Ele levou consigo essa humanidade para a eternidade. Porque quem seremos nós na eternidade? Nós os salvos, os servos de Deus. Seremos seres humanos completamente restaurados ou seremos assim, parecido com os anjos, semi-anjo, ou um espírito assim? Seres humanos completamente restaurados. Que foi o que nós estudamos em antropologia, não é isso? Então, nós seremos seres humanos, só que plenos, perfeitos, sem pecado, sem limitação. Teremos um corpo, inclusive, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 15, um corpo, só que não, corpo não é carne e sangue, isso aqui não vai herdar o reino de Deus, né? Não é dos céus, mas um corpo glorioso nós teremos, a semelhança de Jesus, inclusive, aquele corpo que ao mesmo tempo que se alimentava, transpassava a parede, a matéria, não tinha limitação. Não foi isso que aconteceu? No caso de Jesus lá, que quando ele foi ressuscitado, né, ele disse, olha, eu tenho um corpo, pode tocar. Inclusive tinha as marcas de Jesus, que o Tomézão, né, precisou colocar, Jesus, põe o dedo aqui, Tomé, você vê, ó, espírito não tem carne, não tem ossos, põe o dedo aqui no meu lado, olha que coisa interessante, então até as próprias marcas. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, irmãos, eu acho que é Miqueias, eu acho muito interessante esse texto, é Miqueias, vamos lá em Miqueias, se não for ele, eu vou ter que recitar de memória esse texto. Miqueias, se não for Miqueias é Zacarias, não tem nada a ver um com o outro, né? Mas é que eu misturo as bolas de vez em quando.
É Malaquias, tá, irmãos? Malaquias. Oh, Zacarias, que Malaquias? Eu falei Malaquias? Antes? Não, então é Miqueias. Então, se não for Miqueias, é Zacarias. Depois é Malaquias. Meu Deus, então desconsidero o Malaquias e também o Miqueias. Então vamos para o Zacarias. Mas é Zacarias? É Zacarias, capítulo de número 13, mano. Zacarias 13. Amados, antes que a gente leia o versículo, eu nem vou falar o versículo, vocês não ficar aí olhando a Bíblia e não prestando atenção em mim. Dizem alguns comentaristas bíblicos que esse texto se refere quando Jesus vier buscar o seu povo, né? O judeu, no caso, depois do arrebatamento da igreja, haverá um período lá chamado Grande Tribulação. A gente estuda isso em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Possivelmente, inclusive, será a última matéria, ou não. Então, Jesus, ele vem para buscar os judeus, para interferir, porque todas as nações do mundo cercam a nação de Israel para destruir a nação de Israel. E aí há promessas no Antigo Testamento para que Deus resgate esse povo. Não é toda a totalidade, e nem vai ser somente por ser judeu que será salvo, mas haverá um remanescente, ou seja, um número reduzido de judeus que serão salvos, tá certo? A grande tribulação, o propósito da grande tribulação é para resgatar ainda esse povo que de alguma maneira foi elegido por Deus lá em Abraão e permanece ainda esse interesse de Deus. Aliás, Deus ele fez promessas e Deus ele não revoga as suas promessas, né? Sim. O que seria remanescente hoje? A igreja? O remanescente é aquele que resta, né? É o povo que resta. Então, na verdade, assim, em Israel Deus não tem remanescente. Hoje o povo de Deus é constituído de judeus e não judeus. A Bíblia divide assim, né? A igreja de Deus, gentios e judeus. Então tem os judeus, gentio é todo aquele que não é judeu, e tem a igreja de Deus, que é formada tanto de judeus como de não judeus. Então, na verdade, na igreja Deus fez dos dois povos, ou seja, de judeus e não judeus, um povo só. Está escrito isso em Efésios, capítulo de número 2, verso talvez do 14 em diante. Havia um muro de separação, havia um povo que era o povo judeu. Paulo vai dizer isso também em Romanos capítulo 11, tá? Depois vocês leem em casa, anotem aí para ler em casa, vocês vão ter aí a clara noção disso aí. Então, assim, Deus, aliás, o próprio João, Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12, vai falar isso. Jesus veio para o que era seus. Quem eram os seus? Os judeus. Não é o judeu? E os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquela mulher cirofenícia que foi até Jesus, dizendo lá, pedindo lá, né, uma cura, não foi alguma coisa assim, irmão? Acho que era a filha dela que estava enferma, estava endemoniada, alguma coisa desse tipo, não foi? A mulher cirofenícia. Então, olha só, não era nem judia, não era nem do povo de Israel. Isso, exato. E aí Jesus disse: eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel, para os judeus. E de fato, Jesus veio como judeu e para os judeus. A partir dali, Jesus queria alcançar todos, né? Desde o começo. Os judeus o rejeitaram. Paulo, no capítulo 11 de Romanos, vai dizer que quando os judeus rejeitam, Deus enxerta um povo. Ele usa a metáfora de uma videira, não é videira, meu Deus do céu, oliveira, não é isso? É de uma árvore lá que representava Israel. E aí enxerta então essa árvore, enxerta esse povo, né? Uma maneira metafórica de Paulo falar lá. Então esse povo entra, que são os gentios. A igreja nasce como judaica cristã, né? Há muitos judeus, muitos sacerdotes se convertem. Só que Pedro agora, inclusive lá em Atos, capítulo de número 10, Deus dá uma visão para um homem italiano chamado Cornélio, né? E a partir dali então, Pedro ele tem a clara noção de que Deus agora quer salvar todos, sempre quis, mas ali ficou mais nítido, que havia aquele negócio muito forte de judeu, né? É só a gente é o povo escolhido, a gente é a menina dos olhos de Deus, a gente é o povo de Deus e os outros são tudo imundo. Então, infelizmente, Israel criou. E eles realmente eram. Quem? Os judeus eram o povo escolhido de Deus, naquela época. Então, mas aí, irmão... Felizmente, eles rejeitaram. Não, mas veja bem, irmão Ricardo, veja bem qual que é o erro desse pensamento. Eles eram escolhidos, mas para uma finalidade.
o que eles tinham em mente é que eles eram os escolhidos. E eles eram o povo de Deus, melhores do que os outros. Em muitos textos bíblicos, em todo o Antigo Testamento, Deus vem repreendendo Israel diversas vezes, em diversas épocas, né, da história do Antigo Testamento, por vários profetas, dizendo: olha, vocês eram pagãos. Ezequiel, por exemplo, capítulo de número 10, se não me falha a memória, o profeta ele vai dizer isso: vocês eram pagãos, vocês eram de uma origem pagã, e aí vocês foram resgatados, na verdade, né? Não porque vocês tinham mérito. Quando Deus introduz o povo de Israel na terra dos jebuseus, não é porque eles eram melhores. Na verdade, o texto bíblico vai dizer que os jebuseus é que tinham pecado tanto que Deus ia expulsar aquele povo daquela terra, porque a terra não estava suportando o pecado desse povo. Então Deus ia remover o direito daquele povo estar naquela terra. Já que Deus ia remover, a terra ficar vazia, era você, Israel. Mas não era porque Israel tinha mérito, é porque o povo dali que tinha pecado tanto. Está percebendo a diferença? Então, quando Deus introduz os judeus na terra dos jebuseus, e depois é chamado de Belém, cidade de Davi, Jerusalém e tal, que não era deles, era de outro povo. Quando Deus introduz ali, não é por causa da fidelidade, do merecimento de Israel, do povo de Israel, pelo contrário, eles pecaram, sempre pecaram e continuaram pecando e não merecendo nada. Vez por outra, Deus vinha para fulminar todo mundo, que era tanto pecado, mas era tanta ofensa contra Deus, e se não tivesse um outro intercessor, ninguém nem sabe o que seria dessa nação, né? Se não fosse a graça abundante de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Então acontece, o pensamento errado é esse, é que os judeus pensaram: nós somos o povo de Deus, em nós há uma coisa especial. E Deus disse: não tem nada especial em vocês. Eu escolhi vocês para um propósito. O propósito que Deus escolhe Israel é para anunciar a glória de Deus a Israel. É para anunciar o Deus Yahvé, Criador a todas as nações. Então Israel foi escolhido para ser uma nação missionária. Você entende? Então é esse que é o problema do Israel pensar: nós somos o escolhido. Nós somos escolhidos de Deus também. Agora nós somos escolhidos para uma finalidade. E nós somos escolhidos por quê? Porque Deus é gracioso, não há mérito em nós. Então esse pensamento de assim: nós somos um povo especial, o judeu é um povo especial, a igreja é um povo especial, não somos, irmãos. Isso não é o que leva muitas igrejas, muitos crentes a achar que é melhor do que os outros. Porque quando a gente estava lá fora, eu digo a gente me referindo a mim, né? Todos nós. Quando estava lá fora no mundão errado, então era errado e continua errado. Isso. Só que depois que se converte, vem para a igreja, aí se sente melhor. E na verdade nós não somos melhores, porque nós não somos merecedores. Nós somos pecadores, né? Qual que é a diferença daqueles que não reconhecem Deus como Deus, que não professam o nome de Jesus, para nós? Nenhuma. Porque nós somos pecadores e eles também são pecadores. A diferença na verdade, é que nós reconhecemos que somos pecadores. Essa é a diferença. Nós reconhecemos que precisamos de Deus. Oi? E olhe lá. Tem hora que não, né? Tem hora que até nisso a gente falha, né? De não reconhecer os nossos pecados. Mas assim, a diferença é essa, porque nós pecamos como eles pecam também. E às vezes o pecado do cristão é pior ainda, porque peca contra o maior conhecimento. Na verdade, peca de uma maneira mais hipócrita. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Isso, o pecado é mais grave, não é? Então quando um cristão peca, ele é pior do que o outro, porque inclusive ele tem mais recursos para não pecar. Tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem vários recursos, né, que Deus dá. Então quando nós pecamos, nós nos tornamos até piores. Agora, o que é a diferença? É quando a gente peca, a gente vai aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, me ajuda. Não quero viver no pecado, não quero pecar. Isso não faz parte mais da minha natureza. Então essa é a diferença, amados. Mas não tem nada de mérito e tal. Então, quando Jesus vem para o judeu. Deixa eu retornar aqui, né, fazer uma regressão, uma digressão. Quando ele vem para resgatar o judeu nessa final da história aí, da humanidade, cercam então os judeus. Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras. Então ele, com um sopro lá, destrói o falso profeta, né, e etc., os inimigos de Israel. E aí é o que os estudiosos dizem a respeito dessa palavra aqui, que é nesse tempo. E aí então ele vem para resgatar o seu povo, e ele se apresenta para os judeus. Olha que coisa linda.
E aí os judeus reconhecem ele como aquele que eles tinham crucificado. Porque os judeus, hoje, se perguntar para o judeu quem é Jesus, ele sabe bem falar, foi um judeu, né, lá da tribo tal, e nasceu em tal época. Eles só não reconhecem Jesus como Deus, como Messias. Eles não reconhecem Jesus como o Messias. Mas qualquer judeu historicamente sabe que Jesus existiu, que tinha lá tal tribo, ele veio de tal tribo, que era descendente de Davi, etc. Todos os judeus, isso faz parte da história dos judeus e da humanidade, irmãos. Então o que acontece? Nessa época, eles vão ver as feridas nas mãos de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus se apresentará para eles. E o que o texto diz no verso de número 6? Porque eles vão olhar assim e Jesus vai dizer: olha, eu vim para resgatar vocês e vocês não quiseram. Mas que feridas são essas, Senhor, nas tuas mãos? Eles vão perguntar, e Jesus vai dizer assim, o que eles perguntam, né? Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Quando Jesus falar isso, eles dobrarão os seus joelhos e adorarão Jesus e o reconhecerão como Messias, o Salvador e o Deus deles, irmãos. Olha que coisa linda. Então, por essa passagem, essa ideia, alguns dizem que Jesus levou consigo as marcas. Jesus hoje está, né, esteticamente, visualmente, com as marcas da crucificação nas mãos e no lado. Em Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer que quando João tem a visão de Jesus, quando ele vê Jesus, porque os seres angelicais, os anciãos que tem lá no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, diz assim: eis aqui o leão da tribo de Judá, não é? Aí quando João olha, quem que ele vê? Um cordeiro. Ué, como assim? Como que os anciãos dizem que é o leão da tribo de Judá, mas quando João olha, ele vê um cordeiro como se tivesse sido imolado, ou seja, com as marcas, né, da crucificação. Não é isso? Capítulo 5, achou, irmã Maria? Não? Então deixa eu achar aqui rapidinho. Capítulo 5 deve ser verso 8, alguma coisa assim, só para confirmar. Então Apocalipse 5, versículo de número 6. Olha só, 5 e 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Então ele teve a visão de Jesus como um cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, né? Então alguns acreditam que Jesus carrega consigo essa humanidade, irmãos. Ele se esvaziou dos seus atributos. Que coisa interessante, né? É por isso que hoje, capítulo 7 de Hebreus, verso 25, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós na eternidade. Então Jesus, como um advogado fiel, como um sacerdote por toda a propriedade, ele intercede por nós nas mansões celestiais. Na eternidade tem quem rogue a Deus por nós, e ele é o único a quem nós recorremos, em quem nós confiamos. E por que nós confiamos? E por que a intercessão de Jesus é eficaz? Primeiro, porque ele se sacrificou por nós, se fez como de nós. E quando ele fala ao Pai ao nosso respeito, é com toda a propriedade. Quando eu dobro os meus joelhos, oro a Deus, pedindo ajuda, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nessa tristeza, nessa angústia, nessa solidão, nessa dificuldade. Jesus, ele não só leva essas intercessões ao Pai, como ele também carrega nele todos esses sentimentos de tristeza, de angústia, as enfermidades. É isso que a Bíblia diz. Então, na verdade, não é que Jesus ele intercede, só fala: ó, tem um filho teu pedindo por isso e por isso. Não, ele carrega nele, e ele se apresenta diante do Pai, irmãos, carregando nele. Ele diz: Pai, sobre mim eu trago todas essas enfermidades, todas essas angústias, todas essas limitações, e é nele, e é no nome dele, inclusive, que nós somos atendidos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus nos deu, por meio de Jesus. É em Cristo que nós somos abençoados, irmãos. É por isso que o nome de Jesus tem poder para curar enfermidades. É por isso que o nome de Jesus tem poder para libertar pessoas. É por isso que o nome de Jesus tem poder para ressuscitar mortos. É por isso que o nome de Jesus tem poder para salvar vidas. É por isso que o nome de Jesus, todo inferno, irmão,
se cala, todo o inferno, toda a força maligna tem que recuar, porque o nome de Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, porque ele venceu tudo e venceu todos, inclusive a morte, inclusive carregou nele a culpa de todos nós, o inocente de Deus, o ferido de Deus, o homem de dores, aquele que não teve pecado. Ele satisfaz a justiça de Deus e nos dá a condição novamente de sermos restaurados nessa comunhão com Deus. É por isso que nós somos a habitação do Espírito Santo, é por isso que nós desfrutamos da comunhão, da graça, da presença do Pai. É por isso que nós hoje temos vida e vida com abundância, vida que jorra, né? Vida que não cabe em nós, alegria em meio à tristeza. A gente tem paz em meio a tanta tribulação, em tantas dificuldades, em tantas angústias que a gente passa. A gente não se desespera, porque nós temos um Consolador que mora na gente. Nós temos um Deus que Ele se preocupa conosco, tanto é que se fez como de nós. Então é por isso que nós podemos, irmãos, nos alegrar em meio a tantas dificuldades. Por conta disso, há uma esperança viva, né? A esperança é o Cristo de Deus, que veio aqui, andou conosco, aqui com o ser humano que eu digo, e subiu ao céu carregando, então aí todas essas dificuldades nossas. Eu acho lindo isso aqui. Se os pentecostais tivessem vindo, até glória a Deus tinha dado agora. Não vieram chegar, né? Mas vamos lá, irmão. Então, falando ainda sobre a humanidade, tem algum texto que eu deixei de falar, que eu citei aí, não falei? Não, nenhum? Nem de certeza? Romanos 13, né? Você falou que ia falar aí. Foi o 13 de Romanos? Será? Não, Romanos 8 e 11, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, né? Será que teve outro em Romanos? Aí eu não lembro. E o que eu falei antes de citar o texto? Não, acho que não, 13 não. Você leu 5. Falei o 13? Mas o que... Só 11, isso, o 13 acho que não, irmão aí. Acho que o Romanos que eu queria mesmo era o 8, né? O 8 e 11, onde o Espírito Santo ressuscita Jesus. Eu queria mostrar que o Espírito Santo que realiza, então, todas essas obras aí na vida de Jesus, o humano, porque ele foi 100% humano, tá certo? Havia uma seita na época dos apóstolos que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne, que ele não poderia, né, ter vindo como um homem, porque eles diziam que o corpo, essa é a ideia que eles tinham, que o corpo humano, a carne, não podia habitar nem bem algum. Então, como que Deus, sendo santo, poderia morar num corpo de carne como o nosso? Então, não poderia, segundo a ótica deles. E aí João, carta de João, capítulo de número 4, 1 João, capítulo de número 4, ele vai combater esse pensamento errado, né? Inclusive, ele vai chamar essas pessoas de anticristo. Olha só, irmãos, de anticristo. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. É simples assim. É que vai ter um anticristo aí específico, né? Capítulo de número 4 de primeira carta de João, verso 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Olha que coisa interessante. Então eles confessavam, eles diziam que Jesus não poderia ter vindo em carne. Há um texto também em 1 João capítulo 5, uma folhinha aí para frente, a gente chega aí, no capítulo 5, verso de número 6, 7 e 8, traz assim o texto. 1 João 5, 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ele está falando inclusive da Trindade, que possivelmente é a próxima matéria que a gente vai estudar. Então olha só, ele veio em carne e veio em sangue, irmãos. 1 João ainda, na primeira carta de João,
capítulo de número 1. Eu acostumei a chamar um irmão meu, o nome dele é João, chamo ele de João, né? E aí eu vou querer aqui falar também da epístola de João, mas é João, não é João. Capítulo de número 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, irmãos. Olha, então eles apalparam a palavra da vida, eles tocaram no verbo vivo de Deus. Hebreus, capítulo de número 4. Não, se você estiver meio enjoado de Bíblia assim, fala que eu dou uma paradinha, tá? Tem muito texto, né? De uma vez só, às vezes, capítulo 2, aliás. Verso 14 em diante. Hebreus, capítulo 2, verso 14 em diante. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, essa referência é a vida humana, tá? Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados, que é o que eu estava falando até agora. Então o texto confirma em todos esses pontos que eu toquei aqui, sobre a propriedade de Jesus interceder por nós, e ele se fez carne como um ser humano, e ele foi um ser humano, 100% ser humano. Tem outros textos mais, irmão, que eu não estou lembrando aqui, mas há diversos outros textos que vai mostrar essa natureza humana de Jesus. Eu acho que suficiente, né, que a gente estudou até aqui, para ter a clara noção que Jesus foi homem, 100% homem, tranquilo mesmo? Então, que coisa boa. Vamos partir para a afirmação que Jesus, ele é Deus. E a Bíblia declara isso. E antes que a gente parta então para essa segunda parte, nós vamos para os nossos